A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Amados, eu sou o irmão Fernando, cooperador da IATSE Alma Belém, aqui em Curitiba, e é uma satisfação estar com você nessa manhã para nós estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus, acerca dessa poderosa Palavra de Deus que traz salvação, que traz curas. E nessa manhã vou compartilhar com os irmãos a lição número 11, que diz acerca de compromissados com a evangelização. Afinal de contas, o que nós podemos fazer para ter mais compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo? Afinal, o que é Evangelho? Peço que você nessa manhã fique ligadinho com a gente para que nós possamos estar ministrando essa palavra junto com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente ao meu coração e ao seu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Nós estamos na lição 11, capítulo do dia 14 de março de 2011, que diz acerca de compromissados com a evangelização. Apesar de fazer uma pergunta, vou lançar uma pergunta para você nessa manhã. Qual que é esse evangelho? De quem que a palavra de Deus vai nos dizer que nos trouxe, que nos deixou o evangelho? O que é o evangelho? Nós vamos estar descobrindo isso e muito mais nessa lição. Texto aula nessa manhã, você que já está com a sua revista bíblica dominical desse primeiro trimestre de 2021, que teve bastante lição, bastante interessantes para o nosso dia a dia. Tenho certeza que o Espírito Santo já tem falado fortemente ao seu coração. A aula anterior, a aula número 10, falou acerca de o Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus Cristo cura ontem, hoje e continua curando até a consumação do século. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus? Amém? Mas nós vamos estar estudando hoje acerca da lição número 11, que já está iniciando nessa manhã. E o texto áureo vai nos dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Essa passagem, esse capítulo, está ali em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Esse é o nosso texto áureo nessa manhã. A verdade prática vai dizer assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Amém, amados? Você pode glorificar a Deus por isso? Glórias a Deus, né? A nossa responsabilidade para a salvação, nós temos uma responsabilidade. Se você ainda não sabia disso, nós temos uma responsabilidade. Mas afinal, que responsabilidade é essa que eu tenho? Será que é o meu dia a dia, que eu já trabalho, eu já tenho que estudar, que eu já tenho que fazer muitas coisas? Que responsabilidade é essa que essa lição vai estar nos dizendo? A responsabilidade, amados, de propagar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, que Ele deu a sua vida por mim, por você, por aquelas pessoas que estão lá fora, sedentos de receber uma palavra de Deus, palavra essa que traz cura, que traz salvação, que traz alegria, que traz amor, que traz paz, que renova a nossa força no dia a dia, que faz muitas coisas para a nossa vida. É verdade. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Leitura diária. Eu acredito que vocês já leram, mas só vou dar apenas uma passagem aqui, vou dar uma passada aqui na nossa leitura diária. A segunda-feira está ali em Salmos 147, 15, que vai dizer sobre usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Você pode usar
diversas ferramentas. Hoje nós estamos no século 21 e nós temos diversas ferramentas que estão aí na palma da nossa mão, que nós devemos usar em prol do reino de Deus. Tem um aplicativo bastante conhecido onde você pode mandar texto e mensagem, você pode fazer videochamada, tem diversas redes sociais onde você pode estar propagando a palavra de Deus, você pode estar falando do amor de Jesus, você pode estar compartilhando uma palavra, de repente a pessoa que está lá do outro lado vai estar recebendo essa palavra, vai ficar feliz, e Jesus Cristo vai usando também essas ferramentas para propagar a palavra dele. Mas para isso, ele conta comigo e com você, para que nós possamos estar usando essas ferramentas aqui em pleno século 21, para que nós possamos estar propagando a palavra de Deus dele. Amém? Glórias a Deus. E Deus é tremendo, porque mesmo apesar de da distância, aquela pessoa que recebe a palavra, a palavra vai entrar no coração da pessoa. De repente você compartilha uma palavra falando sobre cura, a pessoa lá do outro lado, que você nem conhece, viu a sua mensagem e recebeu aquela mensagem de coração aberto, e Jesus Cristo, através do seu compartilhamento nas redes sociais, Jesus Cristo faz a boa obra. Tem pessoas que você vai estar compartilhando a palavra, você vai estar plantando uma semente que você não vai ver crescer, mas a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, quando é pregada, quando é ministrada, não volta para Deus vazia. Não, a palavra de Deus tem efeito, tem endereço certo, mas para isso nós precisamos estar fazendo a boa obra, nós temos que ter compromisso para com a obra do Senhor. Glórias a Deus. Na terça-feira, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, vai dizer acerca do o mundo é como ovelhas que não tem pastor. Imagine um rebanho onde não há regras, onde não tem um bom pastor que cuida delas, que não traz comida, que não traz água, que não cuida delas. Imagine essas pessoas. E essas pessoas, trazendo para o nosso dia, está lá fora. Tem pessoas, o mundo está cheio de coisas que não são boas. Tem coisas que são boas, é verdade, mas tem a maioria das coisas leva as pessoas para a perdição. Se a pessoa não tiver firmada, não tiver focada no reino de Deus, essas coisas que tem no mundo acaba levando ela para a perdição. E nós não queremos que ninguém fique perdido, não, amados, porque a palavra de Deus fala que quando você olhar para uma pessoa na rua, você tem que ver ela com os olhos diferentes. A palavra de Deus vai nos dizer que aquelas pessoas que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus, já estão condenadas. Não vão ser condenadas, não, já estão condenadas. Por isso que Deus conta comigo, para você, para que nós possamos estar falando do seu amor, falando deste Jesus amado que deu sua vida no cruz do Calvário, por amor de muitas pessoas, por amor da minha vida, pela sua vida, para ver aquela pessoa que está lá fora, precisando de uma palavra, uma pessoa que está, de repente, no leito de hospital, pessoa que está drogada nas esquinas, pessoas que estão vivendo de prostituição, essas pessoas que Jesus quer alcançar. E se você que nessa manhã está assistindo junto com a gente aqui, essa escola bíblica dominical, se você ainda não aceitou Jesus, faça isso ainda hoje. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilha na sua vida, da mesma forma que tem feito na minha vida, da vida de muitas pessoas que o aceitam, que abrem o seu coração para que ele venha fazer morada, para que o Espírito Santo de Deus, é ele que faz, o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, convence o homem do erro. Às vezes você está aí pensando que sua vida está tranquila, que não precisa de Jesus, sua vida financeira está bem, mas eu tenho certeza, meus amados, que todos necessitam receber o Senhor Jesus Cristo
como o único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque nós não vivemos somente nessa terra. Não, isso daqui é passageiro. Isso daqui é tudo passageiro, meus amados. Vai chegar um momento que nós vamos ter que partir desse mundo. E nós estamos passando por uma situação bastante complicada. Nós estamos no mês de março de 2021, onde um certo vírus está levando bastante pessoas. Bastante pessoas já estão partindo dessa terra. Oxalá, Deus queira que ainda há oportunidade para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, né? Oxalá, Deus queira que essas pessoas que partiram com a salvação, com a certeza que Jesus Cristo entrou na sua vida, que Jesus Cristo, que a pessoa está partindo com Jesus Cristo, faz toda a diferença, meus amados. Se você tiver somente os seus olhos aqui nessa terra, tem alguma coisa errada. Nós devemos estar pensando também no futuro, na eternidade. Amém? Lá é somente Jesus Cristo para estar nos ajudando, nosso advogado fiel. Amém? Graças a Deus. Quarta-feira, meus amados, está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 38, que vai dizer acerca de Jesus disse que o campo é o mundo. Vocês já ouviram falar da parábola do joio? Sim. Nós vamos estar compartilhando aqui nessa manhã essa passagem. Mateus, capítulo 13, versículo 38. Está aqui no Novo Testamento. A gente vai achar rapidamente. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 38. Nós vamos estar lendo aqui e compartilhando com você nessa manhã. Que vai dizer, meus amados, acerca da parábola do trigo e do joio. Eu vou ler ela aqui completa. Aí na sequência você vai compreender o que essa lição vai estar nos dizendo nessa passagem. Explicação da parábola do trigo e do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo lhe disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Glórias a Deus. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como é colhido o joio, é queimado no fogo. Assim será na consumação desse mundo. Enviará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que serve de escândalos e que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Que tem ouvidos para ouvir, que ouça nessa manhã, meus amados. A palavra de Deus diz que o campo já está aí, meus amados. O campo é o mundo, onde nós devemos semear a boa palavra. E não fique triste se de repente você semear uma pessoa não te aceitar, se você for entregar um panfleto e a pessoa acabar não aceitando. Por um lado a gente fica triste, porque a gente sabe, se essas pessoas falecerem ou partir desse mundo sem não aceitar Jesus, a gente sabe que o fim deles vai ser trágico, né? Como diz a mesma palavra aqui, haverá choro e ranger de dentes. Por isso que nós estamos hoje com vida, temos consciência que nós precisamos propagar a palavra de Deus para que nós possamos estar saqueando essas almas que já estão perecendo, essas almas que estão na mão do inimigo,
para que Deus venha estar restaurando e que essas ovelhas venham para o caminho do bom pastor, que é nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quinta-feira, o Evangelho deve ser pregado para todas as nações. Glórias a Deus. Por que todas as nações, meus amados? Porque Jesus não veio somente para uma determinada classe, não. Não veio somente para os brancos, não veio somente para os negros, para os asiáticos, para os japoneses, para os chineses, não. A palavra de Deus fala que Jesus veio para todos, todas as nações, todas as raças, todos os povos devem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né, meus amados? Nosso Deus é tremendo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é amoroso. Ele não selecionou apenas uma raça, não, uma nação, não. Pela sua misericórdia, nós fomos resgatados também através do seu infinito amor. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que ter esse compromisso de estar alcançando não somente as pessoas que estão lá longe, não precisa ir tão longe. Hoje você pode estar alcançando através, de repente, pelas suas atitudes, pelo seu dia a dia. Você pode estar ministrando a palavra de Deus para seus parentes, as pessoas que estão próximas de você, para os seus vizinhos, para as pessoas do trabalho, pelos seus amigos. Muitas vezes essas pessoas estão sedentas. A palavra de Deus fala que a seara está pronta, o coração das pessoas já está pronto, eles precisam, estão necessitados de receber o Senhor Jesus Cristo. A seara está pronta, mas a palavra de Deus tem uma sequência e diz que poucos são os ceifeiros, ou poucos são os trabalhadores. Rogai para o dono da seara que nos mande mais ceifeiros, nos mande mais trabalhadores, nos mande mais pessoas com essa vontade de pregar a palavra, essa vontade de propagar a palavra de Deus para alcançar vidas, para que as pessoas venham se arrepender, que as pessoas venham estar sendo restituídas suas vidas. Aleluia, meus amados. Isso é dom de Deus, Ele conta comigo e com você, meus amados, para fazer essa boa parte. Glórias a Deus pela essa lição, hein? Compromissados com a evangelização. Não é somente com a evangelização que a gente deve ter compromisso, não. Quando a gente tem esse compromisso de propagar o Evangelho, nós estamos tendo compromisso com o próprio Deus. Nós estamos tendo compromisso com o próprio Senhor Jesus. Glórias a Deus que deu sua vida em prol de muitas pessoas, muitas nações. Aliás, vamos mudar essa palavra, não é muitas, é para todas elas. Glórias a Deus. Aleluias. Sexta-feira, meus amados, está ali em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Glórias a Deus. Vou estar repetindo aqui nessa manhã, que é forte, meus amados. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Porque a glória do Senhor, tudo é para Ele, e nós não somos nada, meus amados. Se você tem pessoas que acham que são alguma coisa, não somos nada. Deus pode estar nos chamando hoje. Quem que vai segurar a nossa vida? Agindo Deus, quem que vai impedir? Ninguém, meus amados. Nós não somos nada. E nós somos dependentes do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus amados. Leitura diária, última passagem aqui vai estar no sábado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz acerca, é a vontade de Deus. Marque isso no seu coração aí. É a vontade de Deus que todos seres humanos se salvem. Mas como é que a pessoa vai salvar? Como é que a pessoa vai saber que existe um Deus maravilhoso se você não propagar a palavra de Deus, se eu e você não abrir a boca para estar falando do Evangelho de Jesus Cristo? Por isso que é importante, meus amados, você que está iniciando no caminho cristão, você que já aceitou o Senhor Jesus, se esforça e tenha bom ânimo, porque Deus conta com você, conta comigo, para que nós possamos estar
propagando a palavra de Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus, sedentas e esperando, aguardando que eu e você vá até ela, para que ela também seja alcançada, meus amados. Isso é dom de Deus, isso é uma forma de demonstração de amor para com o próximo tremenda, meus amados. Por isso que nós devemos estar atentos, nós devemos estar cada vez mais disponível para que nós possamos estar fazendo a boa obra de Deus. Glórias a Deus. Amém. Leitura bíblica em Cássio vai dizer: finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe um rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Sim, nosso mestre ressuscitou. Glórias a Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide. Tem que ter um movimento, não fique parado. Pregue o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, seja criança, jovem, adultos, ou um pouquinho mais maduros. Amém? Todas essas pessoas devem ouvir a palavra de Deus. O resto é o trabalhar do Espírito Santo, a sequência é o agir do Espírito Santo, que da mesma forma que já nos ajuda, vai estar ajudando essa pessoa também. Isso é tremendo, meus amados. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu glorifico a Deus nessa manhã, porque há uns 3 dias atrás eu recebi uma foto da minha mãe dizendo que a minha irmã caçulinha, Thaís, se você estiver ouvindo essa manhã, que Deus possa estar abençoando grandemente minha irmã, que esse passo tremendo que você deu na sua vida, eu tenho certeza que Deus vai estar fazendo maravilhas. Era o passo que Deus estava esperando. Ela desceu as águas, foi batizada, e a palavra de Deus se cumpre. Aquele que crê, primeiro tem que crer, e foi batizado, será salvo. Amém? Eu glorifico a Deus porque quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se arrepende, a festa no céu. Aleluia. E eu tenho certeza que há alguns dias atrás houve festa no céu, porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Glorifico a Deus, minha irmã, pela sua vida, minha irmã Thaís, meus demais irmãos também. Eu creio que Deus tem trabalhado na minha vida, na vida da minha família, e eu tenho certeza também que Deus vai estar trabalhando na sua vida, na vida da sua família, porque é mister que o nosso Deus é bondoso, é misericordioso, e a gente ora para que Deus venha fazer maravilhas, não só na minha casa, na minha família, como já tem feito, mas na sua vida, na vida da sua família. Aleluia. Continuando, meus amados, essa passagem que eu estou lendo está ali no livro de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20. Capítulo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glórias a Deus, meus amados. Ficamos felizes, né? Ficamos felizes com essa passagem tremenda, onde Deus vai estar nos ensinando que não existe outra salvação que não seja através
da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se um dia te pregarem, te falarem alguma coisa que você não precisa do Senhor Jesus Cristo para estar salvo, de repente você diz que você pensa que é uma pessoa boa, que faz bastante coisas boas, mas insiste em não aceitar o Senhor Jesus, insiste em não ser batizado, tem alguma coisa errada, meus amados. Porque não é por causa das nossas obras que nós somos salvos, não, é pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue em prol das nossas vidas. Aleluia. Então, nós sabemos que o único caminho que nos leva à cura, que nos leva à salvação, é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. A igreja somos nós. Você imaginou que eu iria falar dos quatro paredes daquela igreja que você vai, congrega, louva o Senhor? Não, mas vem te dizer que a igreja é eu e é você. Aleluia. Nós somos as igrejas ambulantes, estamos por aí no dia a dia, que falamos muitos pelas nossas atitudes. Tem pessoas que sempre estão nos olhando, meus amados, para saber se realmente, se as nossas ações, se o que eu faço condiz com o que eu prego, condiz com o que eu falo. Por isso que nós devemos ter um bom testemunho, para que nós possamos estar dando um bom testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, que vejam o Espírito Santo em nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluias. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhido pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. O que faz distanciamento desde o início do homem de Deus realmente se chama pecado. É isso que faz o homem distante de Deus, da salvação, do céu. Se chama pecado. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio. Existe o pecado, existe Deus, existe o homem pecador, existe nosso Senhor misericordioso, nosso Pai celeste, que está de braços abertos, que está de mãos estendidas para receber a sua vida. Ele tem prazer em estar alcançando a sua vida. Ele tem prazer de estar trabalhando na sua vida, fazendo bênção, e conta com você também, meus amados. Amém? Glória a Deus, não é só receber bênção, mas nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Glória a Deus. Existe o pecado, existe o nosso Senhor Deus, nosso Pai celeste. Note que tem um distanciamento, né? Não estão juntos, tão distante o pecado de Deus. Para resolver esse problema, nosso Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo, veio como homem aqui nessa terra e deu a sua vida para que eu e você tivesse acesso a Deus, para que nós possamos estar religando ao nosso Senhor, ao nosso Deus, nosso Pai Celeste. E eu tenho certeza que a nossa alma clama por isso, meus amados. Por mais que você veja que está tudo certo, não precisa. Existe uma alma dentro de você que roga para que você volte para Deus, para que você aceite o Senhor Jesus. E a ponte que liga entre o homem pecador a Deus se chama Jesus. Jesus é a nossa ponte, aonde nós caminhamos, nós aceitamos Ele e nós temos acesso ao Pai. Tudo isso, como diz a palavra de Deus lá em João 13, que Deus amou
o mundo, de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, meus amados. Glórias a Deus. Então nós sabemos que nossa ponte entre o nosso erro até chegar a Deus precisa ter um arrependimento de vida, um arrependimento de conduta. Sim, é o Senhor Jesus Cristo que nós estamos buscando, meus amados. É o Senhor Jesus Cristo que nós estamos falando aqui nessa manhã. É Ele que é a nossa ponte para que você venha estar voltando para Deus. Glórias a Deus. Por isso que nós devemos falar do Evangelho de Cristo. Nós devemos propagar a palavra de Deus. Aleluia. Vamos andando aqui, que a nossa aula ela é corrida, tem bastante coisa para a gente estar falando aqui nessa manhã. Amém? Nós estamos apenas na introdução dessa aula desse domingo. Glórias a Deus. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, da mesma forma que está me abençoando, ministrando essa palavra, compartilhando com você aqui nessa manhã. Aleluia. Estou aprendendo junto com você, meus amados. Aleluia. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para que a importância da evangelização e a obra missionária. Aleluia. Esse é o nosso trabalho, meus amados. Compromisso com o Evangelho, compromisso com a boa obra, compromisso com a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nossa Deus, tudo é para Ele, a glória é dele, e nós não somos merecedores, meus amados. É tudo pela misericórdia do Senhor Jesus. Glória a Deus. A evangelização como prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que você tem feito como prioridade, meus amados? Será que são os bens materiais? É bom, né? Não vou dizer que é ruim, não, é bom. Mas nós devemos priorizar da mesma forma que muitas pessoas, muitos servos de Deus priorizaram Jesus, priorizaram pregar o Evangelho. Nós devemos fazer como eles. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou de morte. Por isso que eu falo, meus amados, você afirmando, nossa vida não é somente aqui nessa terra, nós devemos se preocupar com a eternidade. Por isso que essa lição aqui vai dizer que o Evangelho é uma questão de vida ou morte. Vida para aqueles que os aceitam o Senhor Jesus, e morte para aqueles que infelizmente por alguma forma acaba não aceitando ou acaba escolhendo não andar no caminho de Deus, acaba escolhendo não aceitar o que Jesus Cristo fez, que deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Amém? Graças a Deus. A divulgação das boas novas de Cristo é uma tarefa de todos nós. O Evangelho nada mais é do que as boas novas, propagar as boas novas, boas notícias. Isso que quer dizer o Evangelho. O único Salvador do mundo. Quem que é o único Salvador do mundo? Eu já falei aqui nessa lição, no início da aula. Quem? Não existe outro, né? Existem bastante, não vou dizer evangelho, mas bastante mensagens por aí que prega que existe outro Salvador, existe outras formas de receber a salvação, ou não existe eternidade, não, que essa vida aqui morreu, faleceu e está tudo certo. Não. A palavra de Deus nos garante que existe um único Salvador. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Glórias a Deus. Ele mesmo se coloca como Pai, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Ele é o mesmo. Jesus, Filho, Deus e o Espírito Santo, eles são três, mas são um só. É difícil compreender isso, mas um dia o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai entender. Aleluia! Glórias a Deus. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão do pecado,
na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Você pode pagar alguma coisa para receber a salvação? Não. A salvação é de graça, meus amados. De graça. É uma graça tremenda que Deus nos deu o seu único Filho, unigênito, aleluia, para as nossas vidas, meus amados. Por isso que nós não podemos pagar. Já foi pago um alto preço de sangue puro, um sangue sem pecado, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não teve pecado, como ovelha muda, ele se lançou do matadouro, ninguém tirou sua vida, não, Ele que deu a sua vida por mim e por você, por essas pessoas que estão sedentas. Aleluia, meus amados. É de graça, meus amados. E o que a gente tem visto por aí, que tem pessoas que ficam, vou usar uma palavra aqui, não sei se é uma forma de expressão correta, mas é mercenarizando o evangelho, cobrando por aí, cobrando para fazer uma oração, cobrando para fazer uma visita, cobrando para louvar o nome do Senhor, o dom que Deus deu de graça. Meus amados, graça, nosso Senhor, a maior graça que nós possamos ter recebido nessa vida, o Senhor já nos deu, que é acesso ao Pai, que é o nosso arrependimento, que o Espírito Santo de Deus já vem trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos chegar ao Pai. A maior graça que nós recebemos foi o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, onde Ele deu sua vida por nós, de graça. Graça. Pense nisso, meus amados. Aleluia. Glórias a Deus, né? Não existe o meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Beleza, né? Uma agência legítima. Eu fiquei me questionando como é que ia passar para você aqui nessa manhã acerca de agência. Eu fui correr atrás para saber qual que é o significado de agência. Não é aquela agência de banco. Existe agência de banco também. Existem diversas agências aqui nessa terra. Mas qual que é o significado de agência? Agência é a capacidade de agir, atividade, o estabelecimento que, mediante a uma retribuição, e nós somos a verdadeira agência que precisa agir, que tem a capacidade de agir, que tem a capacidade de criar atividades em prol do reino de Deus. Nós somos uma verdadeira agência, meus amados. Essa que a lição veio falar aqui nessa manhã. Agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Nós somos essa agência, meus amados. E nós temos esse compromisso, nós temos essa missão de levar, de anunciar as boas novas a todas as pessoas. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. A gente vai ver que as pessoas davam prioridade na evangelização, como Pedro, como os discípulos, como Paulo, davam prioridade a propagar a palavra de Deus. Tanto é que a verdade que numa pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas, 1.000 almas que escutaram a pregação de Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma tremenda. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. E pense na boa obra que o Espírito Santo de Deus fez nessa ocasião, onde Pedro pregando, ministrando, falando de Jesus, Pedro falou do que ele viu,
porque ele andou com o Senhor Jesus Cristo. Foi um dos discípulos. Ele pregou o que ele já tinha vivenciado. Vendo Jesus curando, salvando, ensinando-os. Pedro nada mais falou daquilo que já tinha, que tinha conhecimento, tinha certeza daquilo que o Espírito Santo também brotou no coração dele. Pedro pregando a palavra de Deus ali, cerca de 3.000 pessoas vieram a se converter. Mas existem situações que você precisa pregar para uma pessoa. Vai ter situação que você vai pregar para uma pessoa, vai ter situação que você vai pregar para várias pessoas, mas o importante é propagar a palavra de Deus. Aleluia. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Glórias a Deus. A evangelização, a pregação do evangelho aos gentios é uma prioridade para a igreja primitiva. O papel do Espírito Santo no trabalho da evangelização é tremendo, meus amados. Como eu disse, é Ele que convence o homem do erro, do pecado. É Ele que leva o homem ao arrependimento. Voltar para Deus. Voltar para si mesmo, para dentro de si e enxergar que ele está errado, que ele precisa de Deus. Ele precisa voltar para Deus. Aleluia, meus amados. E isso é tremendo. Glórias a Deus. Nós vamos estar passando aqui já para o subsídio número 2, onde diz que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se prendendo aqui, fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão, o assunto à luz da Bíblia. Aleluia. A nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nosso pai nos legaram. Não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediador. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas a citação de teólogos ou reformadores para ensinar. Hoje em dia já existe, meus amados. Glórias a Deus, né? Tem uma CPAD também que publica essas revistas e usa pastores, evangelistas, pessoas usadas por Deus aí para que nós tenhamos uma lição tremenda, falando de determinado tipo de assunto, separado por tópicos, subsídios. Isso é bênção, meus amados. Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus deu sua vida? Para quem? Por quem? Você pode me responder nessa manhã? Deixa no comentário aqui abaixo se você acha que ele morreu pelos árabes, se você acha que ele morreu pelos americanos, pelos portugueses, os franceses. Por quem será que o nosso Senhor Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teólogas sobre esse tema, mas nos últimos tempos os debates se concretizaram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos ver nessa lição o que quer dizer, qual que é a diferença de uma da outra? Expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo.
Tal pensamento vem de uma divisão teológica, ao nosso ver, equivocada, a base numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teologia concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras pessoas bíblicas, passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a juntarem a sua teologia. Então, expiação limitada tem o pensamento, tem o conceito de que Jesus veio só para um determinado tipo de pessoas, um número seleto de pessoas seletas, uma raça seleta, uma nação seleta. Essa é o pensamento da expiação limitada. Vamos ouvir agora, aliás, o que é isso? Expiação é onde eu e você se enquadramos, né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de situação, que diz assim, ó: isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Ele não morreu só por uma pessoa, só por uma nação, não veio só por uma causa, não, ele veio para toda a humanidade. E a gente sabe que a humanidade existe em diversas nações, existem diversas raças. Isso, meus amados. Existem faixas etárias diferentes, não existe somente uma faixa etária. Amém. Aleluia. Esse ensino a gente recebeu dos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Glórias a Deus por isso. Jesus é o Salvador do mundo, é o único Salvador do mundo. Guarda isso. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, para que ele seja o Salvador do mundo. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. É Ele, a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura. Aleluia. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores, então é uma graça ilimitada, meus amados. É uma bênção, uma graça de Deus que não tem limites. Ele não poupou até mesmo a vida do seu filho para morrer, para dar sua vida por mim e por você. Ele não se limitou a isso, não se limitou somente demonstrar o seu amor por algumas pessoas. Não. Ele fez muito mais que isso. Ele deu sua vida, deu seu filho único, né? Para que nós voltássemos ao primeiro amor, para que nós voltássemos a Deus, para que nós viéssemos se arrepender dos nossos pecados. E a obra de Deus ainda não está completa, porque tem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir uma palavra, precisam receber uma oração, precisam receber Jesus, precisam que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida de uma forma poderosa, no dia a dia. Não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês. Não, o agir do Espírito Santo é constante. De todos aqueles que temem ao Senhor, de todos aqueles que buscam o Senhor, de todos aqueles que buscam a santidade, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus. Isso é um dom de Deus, isso é o agir do Espírito Santo, e o Espírito Santo se alegra, e é Ele que convence o homem que está errado, que convence o homem que precisa voltar para Deus, que precisa se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Glorifica a Deus nessa manhã, porque existe um ser chamado Espírito Santo que
além de você não ver, mas você vê o agir do Espírito Santo agindo no seu dia a dia, na sua vida. Ele quer alcançar mais pessoas ainda. Ele não quer somente trabalhar na sua vida, ele quer trabalhar na sua casa, na sua família, ele quer trabalhar no seu trabalho, ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar a vida sua com os seus filhos, ou os filhos com os pais. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nós glorificamos a Deus pelo agir do Espírito Santo, pela existência do Espírito Santo, que nos ajuda nessa obra tremenda chamada evangelização. Busque o Espírito Santo, peça para Ele te ajudar no dia a dia. Se você acha que não tem capacidade para fazer determinada coisa, busque o Espírito Santo, Ele vem te ajudar, Ele vem te dar dom, tudo pela misericórdia e pela graça de Deus. Aleluias. Nós vamos estar entrando agora, meus amados, na tópico número 3, que diz que a evangelização local e transcultural, que começa aqui, ou pode ser transcultural, onde existem outras raças, outro povo, sedento da palavra de Deus. Primeiro a gente tem que começar aqui, para depois nós fazer lá, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Se Ele provém que você vai fazer missão, que você vai evangelizar lá fora, glórias a Deus. Mas se Ele te escolheu para pregar a boa nova, para pegar a palavra de Deus para o seu vizinho, na sua família, glórias a Deus, que você é escolhido de Deus também. Aleluia. Vamos ver aqui nesse tópico o que quer dizer isso. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalva ainda o poder do Espírito Santo e a obra da evangelização e viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi missionário, que foi usado poderosamente para propagar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo viveu num período bastante difícil também, onde que os evangélicos, as pessoas que aceitavam a Deus, que tinham compromisso com Deus, eram perseguidos. E hoje em dia, determinados pontos do país, do mundo, isso também acontece. E graças a Deus que ainda nós temos essa liberdade de estar num domingo de manhã propagando a palavra de Deus, falando do seu amor, pela sua misericórdia, falando que Ele é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Ele quer cuidar da sua vida, quer cuidar da sua família, quer fazer bênção tremenda na vida, lá no seu trabalho, quer adentrar a sua escola. Aleluia, meus amados. Isso é bênção de Deus, isso é tremendo e você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia, glórias a Deus. Evangelização é o ato de comunicar as boas notícias, as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e de ações. Se possível, se você não consegue falar, não consegue se expressar, se possível, fale, né? Por quê? Por causa das suas ações, por causa do seu dia a dia, você dando bom testemunho para as pessoas vão ver que você é diferente, que você é o sal dessa terra. A palavra de Deus fala que nós, que já fomos alcançados, somos o sal dessa terra. Mas nós temos uma missão, meus amados, nós temos um compromisso. Compromisso para com o mundo? Não. Compromisso para com Deus. É Deus, nós devemos agradar a Ele. Ou a gente agrada a Deus, ou agrada o mundo. Agrada a Deus, ou agrada esse mundo. É difícil, meus amados, mas nós devemos se esforçar para agradar somente a Deus. Aleluias. Porque é Deus que faz a obra, é que Deus tem a promessa na nossa vida. Existe um lugar chamado céu, onde nos espera para todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus,
todos aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos, todos aqueles que optaram por seguir o Senhor Jesus. Existe um lugar chamado céu, esperando por mim e por você. Eu glorifico a Deus por isso, meus amados. Aleluias. Glória a Deus. Infelizmente também, de uma forma contrária, existe um lugar chamado inferno, Hades, onde as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, que morreram, que partiram dessa, que colocaram no seu coração que Deus não existe, que Jesus não existe, infelizmente para essas pessoas haverá choro e ranger de dentes, e a gente fica triste com isso, meus amados. Por isso que nós devemos ser de íntima compaixão, da mesma forma que aquele homem parou, o chamado bom samaritano, chegou, olhou uma pessoa lá caída entre a vida e a morte e se encheu de íntima compaixão com aquela situação. Viu aquele homem caído, ele já tinha sofrido um assalto, já foi roubado seus pertences, e aqueles homens quase deixaram ele entre a vida e a morte. Parou ali, olhou aquela situação e se encheu de íntima compaixão para com aquela pessoa. Colocou no seu cavalo, cuidou dele, da sua ferida. E isso que Deus espera de nós, meus amados. Que nós se enche de íntima compaixão para com o próximo. Íntima compaixão para com aquelas pessoas que estão padecendo, que estão cativas, que estão doentes, estão necessitadas de ouvir uma palavra, de algo novo na sua vida, porque o Evangelho é isso, é algo novo, é mudança de vida, não por esforço próprio, não, meus amados. Se fosse por esforço próprio, eu e você, de repente, não estaria nem aqui nessa manhã, nesse domingo, ouvindo essa palavra. É tudo pela graça de Deus, é tudo pela ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meus amados. Vamos continuar nessa força, vamos continuar nesse pensamento, que Deus tem maravilhas para fazer em nossa vida. Glórias a Deus. A visão do pentecostais clássicos deve ao avivamento da rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensar ao princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenalolia é a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Aleluia. Mas eles continuavam a obra missionária mesmo sem xenolalia. Xenolalia, na verdade, é o dom de línguas, onde a pessoa não aprendeu. Mas a pessoa brasileira, um exemplo, né? A pessoa que fala a língua português, nunca aprendeu a falar japonês e fala com uma pessoa de origem japonesa de igual para igual. Aleluia. Isso é dom de Deus, né, meu? Não tem como explicar. Isso é dom de Deus. Isso é dom do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. As missões. O trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia, da Pisidia, para anunciar a Jesus. E compare com o discurso do Areopágo em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas, porque existem diversos povos que têm costumes, culturas diferentes que a gente. Tem pessoas que
andar sem roupas, para eles é normal, para a gente já não é. Por isso que existem costumes e culturas diferentes. E nós devemos se nós formos levados para um campo missionário, se um dia você for levado por, se Deus te escolheu para levar a palavra de Deus dele em uma obra missionária, você vai ter que se adaptar a isso. Aleluia. Mas é bênção, meus amores. O Espírito Santo vai te ajudando nessa tarefa. Aleluia. Glórias a Deus. Qual que é o nosso desafio de hoje? Em pleno século XXI nós temos um desafio. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e nem a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e depois de ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem diferença, meus amados, tem diferença. O evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Então a gente vê que a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento, das passagens que a gente já viu, né? Paulo priorizou o evangelho na sua vida, Pedro priorizou pregar e propagar as boas novas de Jesus em sua vida, Marcos, muitos discípulos fizeram essa boa parte, meus amados. E você? O que eu e você temos feito da nossa vida? Será que nós temos priorizado pregar a palavra de Deus? Será que nós temos priorizado propagar o evangelho de Cristo? Será que nós temos feito isso no dia a dia, no meio da nossa parentela, aqui pertinho? Ou de repente em nossos meios de comunicação, nas redes sociais, onde nós podemos estar ministrando a palavra de Deus, propagando o evangelho? Aleluia, né, meus irmãos? Existem diversas ferramentas, diversas formas de a gente estar propagando a palavra de Deus. E tudo isso a gente vê que Cristo está no centro de tudo isso. Cristo deve ser o centro da nossa vida, do nosso dia a dia. Cristo deve ser o nosso foco. Cristo deve ser o nosso maior na nossa vida, meus amados. Mas tem pessoas que estão sedentas lá fora, que precisam ouvir a palavra de Deus, meus amados. E nós devemos propagar a palavra de Deus, como nós vimos aqui nessa lição tremenda, né? Onde diz que nós devemos ter compromisso para com a evangelização. Glórias a Deus pela essa lição amada, abençoada. Nós já estamos finalizando, meus amados. Já estamos chegando aqui no final da nossa escola bíblica dominical desse domingo, dia 14 de março de 2021. Uma data que não vai voltar mais. Eu glorifico a Deus porque até aqui você tem nos acompanhado, até aqui Deus tem nos ajudado tremendamente. Se você está aqui nessa manhã, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, está te ajudando. E eu rogo a Deus nessa manhã que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, continue trabalhando na minha vida, que nós possamos ser ganhadores de almas, ceifeiros. A palavra de Deus nos diz, valorosos, para estar alcançando muitas vidas, muitas almas lá fora. Tem almas sedentas precisando da gente, meus amados. Pode ter certeza nisso. Só para a gente refletir nessa manhã, a gente já está finalizando, a respeito do compromissados com a evangelização. Você responda aí, amém? Pode usar suas palavras. Qual é o significado da palavra evangelho?
Será que tu vai aceitar? Eu já falei várias vezes aqui no decorrer da aula. Qual que é o significado do Evangelho? Alguém falou boas novas? Amém. As boas novas, as boas notícias do reino de Deus. O Evangelho, essa palavra tem duas palavras gregas. Em advérbio, bem e angeli, que significa mensagem, notícias novas. Aleluia. Porque a pregação do Evangelho é necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial, aqui pertinho da sua casa ou lá longe. Aleluias, glórias a Deus, meus amados. Só vou aproveitar um pequeno gancho aqui nessa passagem. Se você de repente não tem condições de ir pregar lá fora, tem diversos missionários que estão lá no campo missionário, pregando a palavra para pessoas diferentes, culturas diferentes, e nós podemos fazer a nossa parte, meus amados, que é orar, interceder, ou ajudar também como oferta missionária, vai estar ajudando os pregadores lá fora, e eu tenho certeza que você vai colher essa bênção. Não vai ficar só com os pregadores missionários, não. Você compartilhando, orando, fazendo a obra de Deus aqui dessa forma, você também vai estar recebendo o galardão no céu. Eu tenho certeza absoluta disso, porque a palavra de Deus fala que se você der um copo de água para uma pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, você já vai ter o seu galardão. Isso é bênção, né, meus amados? Chegar lá no céu e receber o galardão, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, desse nosso amado que a gente tanto fala aqui na palavra de Deus, nossa escola bíblica dominical também, no nosso dia a dia. E não é algo fictício não, meus amados, é algo real, concreto. Aleluia. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu, ele deu a sua vida por todos os pecadores. Nós ainda somos pecadores, mas nós temos uma diferença. Nós escolhemos a boa parte de andar com o Senhor Jesus, de andar com o nosso Senhor e Salvador. Ele é nosso advogado fiel. Nós devemos se esforçar para não errar, para não pecar. Não é uma tarefa muito fácil, mas nós devemos se esforçar, meus amados. A partir do momento que nós estamos com o Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia, ele vai estar nos ajudando. Não vá por esse caminho, cuidado com esse pensamento. É verdade, é dessa forma que o Espírito Santo age em nossa vida. Graças a Deus por isso. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação de todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos manda que fizéssemos também. Aleluia! Vamos fazer essa boa parte? Vamos se espelhar no que Jesus fez? Vamos se espelhar no que os discípulos se esforçaram em pregar a palavra de Deus? Vamos ter isso como primazia em nossa vida? Dispare hoje mesmo uma mensagem de texto para uma pessoa que você já não vê há muito tempo, ou de repente é um ente querido. Estão passando por uma pandemia, é um momento importantíssimo da gente propagar a palavra de Deus, mostrar que nós somos diferentes, mostrar que nós se importamos com ela. Faça isso agora. Amém? A gente já está finalizando aqui. Assim que finalizar, nós vamos estar fazendo oração e eu convido você para mandar uma mensagem de texto ou compartilhar uma mensagem de Jesus Cristo nas redes sociais, para que Deus venha estar fazendo a boa obra na vida dela. E você vai estar colhendo o fruto. Eu tenho toda a convicção, certeza que isso vai acontecer. Aleluia! O que é o trabalho de missionário? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas, cultura diferente da nossa.
Então a gente vê que o trabalho do missionário é trabalhar com uma pessoa de cultura diferente da nossa, né? Eles trabalham, ele faz missão, mas não é qualquer missão não. É pregar a palavra de Deus, é propagar a palavra de Deus. Glórias a Deus, meus amados. Nós ficamos felizes nessa manhã pela sua lição abençoada, onde diz acerca de evangelização. Passamos alguns momentos rápidos aqui e eu espero que seja de bom proveito na sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, que Ele possa estar abençoando cada vez mais você, a sua família, a sua casa, que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Infelizmente, os cultos nesse momento estão passando por algumas restrições devido a alguns decretos, algumas situações que está passando no momento, mas eu tenho certeza que um dia vai passar. Nós devemos estar cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, pegando nas suas mãos, que Ele está de mão estendida para a sua vida, e que nós possamos estar pregando, propagando, evangelizando de uma forma ou de outra as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se, peguem no finalzinho agora, após a gente estar fazendo uma oração, eu peço que você mande aquela mensagem de texto. Lembre de mandar uma mensagem de texto para uma pessoa aí que você já não vê há muito tempo, de repente, ou até mesmo uma pessoa que te odeia. Você tem o contato dela, faça a diferença, né? Propague as boas novas, propague amor, propague as boas novas da evangelização de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Fico feliz, obrigado pela essa oportunidade de estar com você nessa manhã. Que Deus possa estar abençoando grandemente, abençoe a todos, as lideranças, nossos amados pastores, que eu tenho certeza que Deus há de fazer maravilhas em nossa vida. Amém? Cooperador Fernando, encerrando aqui a escola bíblica, vou estar fazendo oração rapidamente. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo tempo que você está passando aqui com a gente nessa manhã. Amém? Vou estar fazendo oração, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, primeiramente, pela essa rica oportunidade, Pai, de estar na Tua presença, Pai, nessa manhã, pelo agir do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos fortalece. Pai, abençoa, Pai, grandemente a pessoa que está do outro lado, Senhor, recebendo essa palavra, que está somando conosco, que está aprendendo, Pai. Eu também me coloco nessa posição, sou eterno aprendiz do Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença. Obrigado, Espírito de Deus, pelo Teu agir. Abençoa essa vida que está compartilhando conosco nessa manhã. Abençoa, Pai, grandemente. Não deixa faltar nada, Senhor. Adentra a sua vida, adentra a sua família, adentra a sua casa, o seu trabalho, adentra também os seus estudos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha estar nos ajudando a ser cada vez pessoas melhores, que nós possamos ser verdadeiros, ser fiéis, Senhor, na Tua seara. Se ela está pronta, se ela que está clamando, Senhor, pela Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha estar trabalhando, Pai, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai, por um dia abençoado. Abençoa esse domingo, abençoa essa pessoa, abençoa a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados.